No coração do litoral paulista, onde as ondas beijam pedras esquecidas e o nevoeiro parece esconder segredos, existe uma ilha que carrega uma maldição antiga e uma ilha que, dizem, mata todos que ousam pisar em sua terra silenciosa. Um local que não está marcado em mapas turísticos, e que poucos têm coragem de mencionar, mas que provoca arrepios em qualquer morador da região. O nome dessa ilha é quase proibido, um sussurro que percorre as comunidades litorâneas como um vento frio, um aviso velado para que ninguém se aproxime. A história começa numa noite escura, quando um grupo de jovens aventureiros, atraídos pelas lendas urbanas e pela vontade insaciável de desafiar o desconhecido, decide embarcar numa viagem para explorar a tal ilha misteriosa. Eles haviam ouvido os relatos de pescadores que jamais voltaram a ser os mesmos, e das luzes estranhas que apareciam nas noites sem lua. Ninguém sabia exatamente o que acontecia ali, mas todos sentiam o peso da ameaça invisível que rondava aquelas águas. Enquanto o barco se aproximava da ilha, um silêncio quase sobrenatural tomou conta do ar. As ondas pararam de quebrar, e um nevoeiro denso envolveu a embarcação, apagando as luzes do farol mais próximo. O mar parecia engolir o tempo, como se ali, a realidade perdesse seu significado. O capitão do barco, um homem calejado pelo mar, sussurrou para si mesmo que aquele lugar não era para os vivos, mas era tarde demais para voltar. Ao pisarem na ilha, o grupo sentiu um arrepio gélido subir pela espinha. O chão, coberto por uma névoa baixa e espessa, parecia respirar sob seus pés, e uma sensação de que estavam sendo observados dominava o ambiente. Entre as árvores retorcidas, uma presença invisível parecia seguir cada passo deles, um olhar silencioso que os fazia questionar a própria sanidade. Foi então que o primeiro desaparecimento aconteceu. Sem aviso, sem gritos, uma das jovens simplesmente sumiu, como se a própria ilha tivesse engolido em seu silêncio mortal. Os demais ficaram paralisados, entre o medo e a incredulidade, mas não podiam negar a evidência: a ilha estava viva, faminta e impiedosa. Enquanto a noite avançava, os ventos começaram a carregar sussurros inaudíveis, palavras ancestrais que pareciam condenar qualquer um que ousasse quebrar o seu silêncio. Luzes fracas surgiam entre as sombras, sombras que se moviam por conta própria, e o frio se tornava mais cortante, como se a própria morte estivesse caminhando ao lado deles. O grupo, antes tão unido, começou a se desfazer em paranoia e terror. Cada som estranho fazia com que olhassem por sobre os ombros, esperando encontrar algo que os consumisse de vez. Porém, havia algo pior do que o medo e o desconhecido. Algo tão antigo e sinistro que até o mar ao redor parecia se recusar a revelar seus segredos. E é nessa atmosfera sufocante que essa história se desenrola, revelando um mistério sombrio que atravessa gerações. Histórias de desaparecimentos, rituais esquecidos e um segredo enterrado sob a areia que poderia mudar para sempre a visão do que é real e do que é maldição. Você, que está ouvindo essa história, precisa saber que a ilha ainda espera por novos visitantes. Se ousar se inscrever no canal e continuar até o fim, prepare-se para mergulhar nas profundezas de um terror que não escolhe suas vítimas, e ele as caça, uma a uma. Os dias que se seguiram à primeira noite na ilha foram marcados por um silêncio perturbador, como se o próprio tempo tivesse sido sugado para um abismo invisível. Os jovens sobreviventes, poucos e cada vez mais apavorados, tentavam entender o que os havia levado até ali e por que aquela terra parecia rejeitá-los de forma tão violenta. Aquele lugar, coberto por matas fechadas e rochas que guardavam segredos milenares, não era apenas uma ilha comum. Era um relicário de horrores, um local onde o passado sangrento ainda pulsava com vida própria, moldando o presente com sombras e dor. Nas noites anteriores, entre sussurros e olhares desconfiados, eles ouviram dos mais velhos histórias antigas sobre a ilha, histórias que os moradores do litoral de São Paulo quase nunca contavam a estranhos. Dizia-se que, séculos atrás, aquela ilha fora palco de rituais sombrios de povos indígenas que, diante da ameaça de invasores, criaram pactos com entidades obscuras para proteger suas terras. Essas entidades, segundo a lenda, não eram humanas, nem naturais. Eram criaturas feitas de sombras e silêncio, seres que devoravam não apenas a carne, mas a própria essência dos vivos. A cada visitante que desaparecia, a ilha supostamente se fortalecia, guardando seu segredo com a ferocidade de um predador ancestral.
Alguns relatos indicavam que antes da chegada dos colonizadores, uma tribo inteira fora sacrificada para apaziguar essas entidades, que desde então habitavam aquelas terras amaldiçoadas. Mesmo com o tempo, as histórias não se perderam e elas se transformaram em avisos, em murmúrios para que ninguém pisasse naquela ilha. Enquanto o grupo tentava escapar, a sensação de que estavam sendo caçados aumentava a cada passo. Os caminhos que antes pareciam simples se tornaram labirintos sem saída, como se a própria ilha mudasse sua geografia para mantê-los presos. Os sons da mata, antes calmos, agora eram ecos distorcidos, vozes que repetiam palavras incompreensíveis e gritos sufocados. Era como se o próprio solo estivesse vivo, respirando e pulsando com uma vontade própria, uma vontade de destruir. Um dos jovens, um rapaz chamado Marcos, encontrou entre as pedras um amuleto estranho, esculpido em madeira negra e coberto por símbolos que pareciam pulsar sob a luz fraca do sol. Ele sentiu um frio percorrer sua espinha ao tocá-lo, uma energia estranha que parecia se conectar diretamente com o coração da ilha. Mas em vez de trazer esperança, o amuleto trouxe mais terror. Nas horas seguintes, o grupo percebeu que a ilha reagia a cada movimento, como se o amuleto tivesse despertado algo que permanecia adormecido. A névoa se fechou ainda mais densa, e figuras distorcidas começaram a surgir entre as árvores, vultos sem rosto que avançavam silenciosamente, impossíveis de serem evitados ou combatidos. Era como se o passado e o presente se misturassem, como se a ilha tivesse se tornado um portal entre mundos onde a morte reinava soberana. O medo tomou conta de todos. Eles entenderam que a ilha não matava por acidente, mas por intenção. Não era uma maldição vaga, mas um mecanismo de defesa brutal, um sacrifício perpétuo que garantia o silêncio absoluto dos segredos enterrados ali. Cada visitante era uma oferta que alimentava o horror que ali vivia, uma oferta para que a ilha permanecesse imune, intocada e esquecida pelo resto do mundo. Naquele momento, a única certeza que restava era que nenhum deles sairia dali da mesma forma. A ilha já havia marcado suas almas com um selo invisível, uma sombra que se arrastaria com eles para onde fossem, uma promessa de que o terror daquele lugar não terminaria com a partida e ele apenas começaria. Enquanto isso, longe dali, moradores das cidades vizinhas continuavam a contar histórias do desaparecimento do grupo, misturando versões que iam de acidentes a maldições antigas. Mas quem conhecia realmente a ilha sabia a verdade, e a ilha não perdoa, não esquece e não deixa rastros, apenas o silêncio daqueles que já foram devorados por ela. E você que está assistindo, sente que a curiosidade é mais forte que o medo? Quer desvendar os segredos que ainda permanecem ocultos? Então não perca o próximo capítulo dessa história, porque a verdade sobre a ilha que mata seus visitantes é muito pior do que qualquer lenda que você já ouviu. E antes de seguir adiante, não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe dessa investigação sombria que vai te arrepiar até os ossos. À medida que o sol desaparecia no horizonte, tingindo o céu de vermelho sangue, o grupo restante se via cada vez mais perdido em meio à vegetação densa e sufocante daquela ilha amaldiçoada. Cada passo ecoava como um presságio, cada sombra parecia ganhar vida própria, como se a própria escuridão conspirasse para engolir aqueles que ainda ousavam desafiar o seu domínio. Marcos, segurando firmemente o amuleto encontrado entre as pedras, sentia o peso de um destino que já não podia mais evitar. Enquanto a noite avançava, um dos sobreviventes, Helena, encontrou inscrições gravadas em troncos retorcidos e símbolos antigos que remetiam a rituais esquecidos e a entidades que, segundo as lendas locais, nunca deveriam ser perturbadas. Esses sinais pareciam desenhar um mapa, um guia que indicava o coração da ilha, onde o segredo mais obscuro estava enterrado. Movidos pela mistura de medo e necessidade de respostas, eles decidiram seguir as indicações, caminhando por trilhas que se abriam entre raízes e pedras cobertas por musgo. A cada passo, o ar se tornava mais frio, o silêncio mais pesado, e os sussurros entre as árvores mais claros, como se vozes ancestrais estivessem tentando lhes comunicar algo terrível. Quando chegaram ao local indicado, um antigo cemitério indígena esquecido, as lápides rústicas e os ossos dispersos revelavam um passado sangrento que parecia não querer descansar em paz. Entre as ruínas, um altar de pedra coberto por símbolos estranhos e sangue seco chamava a atenção, e foi ali que Marcos sentiu uma força indescritível puxar para dentro de um abismo invisível.
Era como se a ilha estivesse viva em um ser que respirava através daquela terra profanada, alimentando-se do medo e do desespero de seus visitantes. O amuleto em suas mãos começou a brilhar com uma luz fantasmagórica, e, naquele instante, imagens surgiram diante de seus olhos, e cenas de rituais macabros, sacrifícios humanos e pactos feitos com entidades que transcendem o entendimento humano. O grupo, paralisado pelo terror, compreendeu que a ilha era um santuário maldito, onde as fronteiras entre o mundo dos vivos e dos mortos se tornavam tênues. Aquele local não era apenas um ponto no mapa, mas uma armadilha, uma prisão onde almas eram aprisionadas e destinadas a vagar para sempre em tormento. E então, um grito cortou o silêncio da noite, um som desesperado que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Era o prenúncio de que a ilha reclamava suas vítimas novamente, e que o destino daquele grupo estava selado. A verdadeira maldição daquela terra não era apenas física, mas espiritual, e uma condenação eterna que ninguém conseguia escapar. Enquanto a câmera imaginária desta história foca nos olhos arregalados dos sobreviventes, o espectador sente o peso do terror que se aprofunda a cada segundo. Não há refúgio, não há salvação, é apenas o inevitável encontro com o desconhecido que espera nas sombras. A noite na ilha parecia eterna. O céu, coberto por nuvens pesadas, impedia até mesmo o brilho das estrelas de lançar um pouco de luz sobre aquele cenário sinistro. Os sobreviventes, agora reduzidos a poucos, sentiam a pressão de um mal invisível crescendo a cada instante. A floresta não era mais um refúgio, tornará-se uma prisão viva, onde cada sombra era uma ameaça, cada som um prenúncio de desgraça. Marcos carregava o amuleto como um peso na alma. Aquele objeto, que parecia a chave para o mistério, era também o fio que os ligava ao terror crescente. Ao seu redor, a névoa se movia como se tivesse vontade própria, sussurrando segredos impossíveis de entender, em uma língua ancestral que fazia a pele arrepiar. De repente, um grito cortou a escuridão. Era Helena, que havia se afastado para tentar encontrar uma saída. Seu som ecoou pela mata como um lamento desesperado, e logo foi seguido por um silêncio mortal. Os outros correram em sua direção, mas só encontraram o que parecia ser um rastro escuro na terra úmida, como se algo ou alguém tivesse desaparecido no ar. Foi então que perceberam, e não estavam sozinhos. A ilha os observava, não com olhos humanos, mas com uma presença antiga e terrível, uma entidade que não precisava se mostrar para espalhar o medo. Cada passo deles era acompanhado por um sussurro gelado, e uma sensação de que algo os tocava de leve, arrancando fragmentos de coragem e sanidade. Eles tentavam se manter juntos, mas a loucura começava a se infiltrar em suas mentes. Marcos, em uma tentativa desesperada, tentou usar o amuleto para afastar a escuridão, mas o que aconteceu foi o contrário, o objeto pulsou com uma luz negra, como se tivesse despertado um poder ainda maior, e a ilha respondeu com um rugido surdo que fez a terra tremer sob seus pés. A partir dali, o ambiente ao redor começou a mudar de forma assustadora. As árvores se retorciam em figuras monstruosas, sombras com formas humanas surgiam e desapareciam num piscar de olhos, e o vento carregava vozes distorcidas, choros e risos macabros que pareciam rir da impotência dos sobreviventes. No centro desse pesadelo, a verdade se revelou, e a ilha era uma prisão para almas perdidas, um lugar onde o tempo e o espaço se misturavam, mantendo os vivos presos numa armadilha eterna. Cada visitante que chegava se tornava uma peça nesse jogo sombrio, um sacrifício para alimentar a fome insaciável daquela presença invisível. E enquanto eles lutavam para escapar, a ilha mostrava sua face mais cruel, em aquela que sussurra no ouvido quando você está sozinho, que toca sua sombra quando ninguém está olhando, que tira tudo que você ama para deixar apenas o vazio e o medo. O ar na ilha tornou-se pesado, quase sufocante, como se cada respiração fosse uma luta contra uma força invisível que apertava o peito dos sobreviventes. A escuridão não era apenas ausência de luz, mas uma entidade viva, sedenta por medo e desespero. Marcos e os poucos que restavam sentiam-se arrastados para um abismo sem fim, onde a realidade se dissolvia em pesadelos vívidos e incontornáveis. O amuleto, que antes parecia um símbolo de proteção, agora queimava em sua mão, pulsando com uma energia negra que parecia corromper tudo ao seu redor. Aquela relíquia, que despertara a fúria da ilha, tornou-se também a única esperança de salvar suas vidas, e mais a que custo? Marcos sentia a própria sanidade escorrer, cada vez mais fina,
entre os dedos, enquanto vozes sussurravam promessas e ameaças ao seu redor. Desesperados, tentaram fugir pela única trilha que parecia levar de volta ao mar, mas o caminho estava sempre mudando. As árvores se moviam, as pedras se rearranjavam, e a névoa engolia tudo, tornando impossível saber se estavam avançando ou recuando. Era como se a própria ilha estivesse viva, um organismo sombrio que devorava seus visitantes sem piedade. Helena, por um momento, teve uma visão e um relance do passado horrendo da ilha, um ritual sangrento onde almas eram entregues às sombras em troca de proteção, um pacto feito com entidades que jamais deveriam ser perturbadas. Ela percebeu que a maldição não era apenas uma história para assustar, mas um ciclo eterno de horror que precisava ser quebrado para que a ilha finalmente descansasse. Mas o destino já estava selado. Um a um, os sobreviventes foram consumidos pela escuridão, suas vozes desaparecendo em um coro de lamentos que ecoavam pelas árvores, até que Marcos ficou sozinho, o último a resistir naquela terra amaldiçoada. O amuleto queimava com uma intensidade insuportável, e ele sabia que a única forma de salvar sua alma seria enfrentar a entidade que comandava a ilha. No silêncio mortal, uma presença surgiu, em uma sombra imensa, com olhos que brilhavam como brasas, uma força que parecia encarnar o próprio medo. Marcos sentiu seu coração parar por um instante, sabendo que ali estava a última barreira entre ele e a morte eterna. E naquele momento, o espectador sente a pressão do medo crescendo, a tensão de um confronto que pode destruir ou condenar tudo. A ilha que mata seus visitantes não era apenas um lugar, mas um monstro ancestral, e Marcos seria a próxima vítima ou o salvador que quebraria o ciclo. O silêncio na ilha era absoluto, quebrado apenas pelo som abafado da respiração de Marcos, que encarava a sombra colossal diante de si. Os olhos flamejantes daquela entidade pareciam penetrar não só sua carne, mas sua alma, expondo cada medo, cada dúvida e cada fragmento de esperança. Era o juiz implacável de um tribunal sem regras, onde a sentença já havia sido selada muito antes dele pisar naquela terra. Com uma voz que soava como o sussurro do vento entre as árvores secas, a entidade falou, e não com palavras, mas com uma pressão esmagadora que invadiu a mente de Marcos. Era um convite e uma ameaça, um teste final para o último sobrevivente da maldição em entregar-se e juntar-se às almas perdidas ou lutar com toda a força para quebrar o ciclo infernal. Marcos sentiu seu corpo tremer, o amuleto em sua mão pulsando com uma luz que misturava esperança e desespero. Ele sabia que o destino da ilha, e de todos que já haviam perecido ali, dependia daquele instante. Num impulso de coragem, ele ergueu o amuleto, que explodiu numa onda de luz negra, iluminando a escuridão que os cercava. A terra tremeu, árvores rangiam como se agonizassem, e a névoa se dissipou momentaneamente, revelando rostos espectrais presos entre as raízes e pedras, em almas que aguardavam sua libertação. A entidade bradou em uma mistura de dor e fúria, tentando resistir à luz que ameaçava destruir sua existência. Marcos, com o coração pulsando como um tambor, entendeu o que precisava fazer. Com todas as forças que lhe restavam, ele pronunciou palavras antigas que a visão lhe havia mostrado, um encantamento esquecido pelo tempo, capaz de desfazer o pacto sombrio que mantinha a ilha presa em seu ciclo mortal. A luz do amuleto intensificou-se, envolvendo a ilha inteira, enquanto a sombra se contorcia, gritando um lamento horrendo que parecia ecoar até os confins do mar. A energia da maldição começou a se romper, pedaços de escuridão se desfazendo em pó, até que, num último suspiro, a presença desapareceu, deixando para trás apenas um silêncio pesado, mas livre. Marcos caiu ao chão, exausto, mas livre. A ilha, antes um labirinto de morte, agora parecia calma, quase como se tivesse renascido. No horizonte, as primeiras luzes do amanhecer surgiam, prometendo um novo começo. Porém, antes que pudesse se levantar, uma última imagem passou por sua mente e uma figura nas sombras, observando, sorrindo, esperando o próximo visitante. Porque algumas maldições nunca morrem de verdade. Elas apenas esperam o momento certo para renascer. Se você sobreviveu até aqui, não esqueça, histórias como essa são muito mais comuns do que imaginamos, e os segredos do nosso litoral guardam mistérios que talvez seja melhor nunca descobrir. Se quiser continuar explorando esses terrores escondidos e se proteger do desconhecido, inscreva-se no canal e ative as notificações. Afinal,
o verdadeiro terror está sempre mais perto do que você pensa. No coração abafado e esquecido de Recife, há um segredo que a cidade tenta enterrar junto com a lama pesada do tempo. Um segredo tão horrível que poucos ousam mencionar em voz alta, e que carrega o cheiro amargo do medo e do desespero. A história que você vai ouvir agora começa em uma rua silenciosa, onde as paredes carregam mais do que tinta descascada, elas guardam o grito sufocado de uma criança que não deveria ter sido esquecida. O que aconteceu ali naquela noite nunca foi oficialmente contado, mas as sombras sussurram, e quem escuta, sabe que há verdades que assombram para sempre. Se você é daqueles que gosta de histórias comuns, talvez deva fechar este vídeo agora. Mas se estiver preparado para encarar o lado mais obscuro de Recife, fique atento. Essa é a história do menino enterrado vivo. Tudo começou em uma noite abafada de verão, quando a família Silva, modesta e unida, percebeu que algo estava errado com o pequeno João. Ele havia desaparecido durante o dia, mas ninguém suspeitou do horror que estava prestes a se desenrolar. João, com seus 10 anos e olhos grandes, era uma criança comum, alegre, cheia de vida e sonhos simples. No entanto, aquela tarde seria a última vez que alguém o viu com vida de verdade. O que ninguém sabia era que naquela mesma noite, o menino estaria lutando por sua vida, preso sob a terra fria, dentro de um caixão improvisado, enterrado vivo em um lugar que devia ser seu descanso final, mas que se tornaria sua prisão infernal. A polícia da época foi chamada, mas não houve muitas buscas. Na pequena comunidade acreditava em boatos sombrios, que diziam que João teria sido vítima de um castigo sobrenatural, uma maldição antiga que rondava aquelas ruas desde tempos imemoriais. As histórias começaram a se espalhar, cada vez mais distorcidas, envolvendo figuras que ninguém conseguia provar se eram reais ou meras lendas urbanas. Enquanto isso, dentro da escuridão da terra, João tentava desesperadamente se libertar, escutando os ruídos abafados da noite e sentindo o frio que subia lentamente pelas paredes do seu túmulo. A falta de ar era quase insuportável, e a dor apertava seu peito como uma mão invisível que o sufocava lentamente. O menino lutava, mas a escuridão era imensa e cruel. Os minutos que pareciam horas moldaram a sua agonia. O medo não estava só na sua cabeça, ele podia ouvir algo se movendo lá fora, talvez alguém, talvez algo mais sombrio, observando. O desespero de João foi silenciado quando a terra finalmente lhe tomou por completo, mas o que aconteceu depois daquele momento é o que ninguém quis contar, o segredo que até hoje assombra aquela parte esquecida da cidade. O que fez uma criança, cheia de vida, ser enterrada viva? Quem teve coragem de cometer tamanha crueldade? E, mais importante, por que até hoje ninguém ousa falar sobre isso? Recife carrega marcas invisíveis, histórias que se misturam entre o real e o sobrenatural, e o caso do menino enterrado vivo é uma das mais sombrias delas. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir detalhes perturbadores, relatos esquecidos e a verdade que ninguém quer que seja revelada. Se você tiver coragem, continue assistindo. Mais aviso, algumas histórias não são apenas para serem ouvidas, elas querem ser sentidas, e na pele. E se por acaso, no silêncio da sua casa, você começar a sentir um frio inexplicável, um arrepio que sobe pela espinha, lembre-se do menino enterrado vivo em Recife. Ele está ali, esperando, e talvez por justiça, talvez por vingança. Fique ligado e não esqueça de se inscrever no canal, porque a próxima parte dessa história vai te deixar sem fôlego. Após a notícia do desaparecimento de João, a pequena vizinhança de Recife se encheu de murmúrios, olhares desconfiados e um medo silencioso que parecia atravessar paredes e janelas. Ninguém ousava sair à noite, e as conversas sobre o menino começaram a tomar um tom cada vez mais obscuro, quase ritualístico. Diziam que aquela criança não deveria ter sido enterrada, que seu destino não era descansar em paz, mas sim pagar por algo que jamais foi explicado. O que ninguém sabia, ou preferia esquecer, era que na noite em que João desapareceu, algo muito pior do que um simples sequestro havia acontecido, em algo ligado a segredos ancestrais, pactos antigos e uma sede de vingança que ainda ecoava naquela terra. A família Silva foi tomada pelo desespero. Os pais, envolvidos em um luto silencioso e desesperado,
começaram a receber cartas anônimas, bilhetes com mensagens codificadas e símbolos estranhos desenhados com tinta vermelha, como se alguém quisesse dizer que a morte de João não fora um acidente, mas parte de um ritual macabro. A polícia local, pressionada e desacreditada, tentou fechar o caso rapidamente, classificando tudo como um simples desaparecimento, mas as ruas de Recife já falavam por si só. A população não acreditava em coincidências, e cada novo rumor tornava a atmosfera mais pesada e sufocante. A história verdadeira, a que poucos tiveram coragem de escutar, revelou-se em uma noite chuvosa, quando um velho morador da área, conhecido como Seu Raimundo, resolveu abrir a boca. Ele falava pouco, e suas palavras sempre carregavam um tom grave, como se carregasse um segredo enterrado junto com João. Segundo ele, havia uma antiga seita que operava nas sombras de Recife, cultuando forças obscuras e praticando rituais proibidos para controlar o medo das pessoas e manter seu domínio sobre a região. João teria sido uma vítima inocente, escolhido não por acaso, mas como uma oferenda para apaziguar esses poderes que ele mesmo não entendia. Seu Raimundo disse que naquela noite, enquanto João desaparecia, a seita realizava um ritual na cripta subterrânea de uma velha igreja abandonada. Um lugar que ninguém visitava e que ninguém ousava se aproximar. Lá, enterravam não só corpos, mas também segredos que poderiam destruir reputações e desvelar horrores antigos. A criança foi enterrada viva naquele local, não como castigo, mas como sacrifício e uma tentativa desesperada de aplacar uma entidade sombria que exigia sangue para manter seu poder. A cripta se tornou um túmulo, mas também um portal para algo muito mais sinistro, uma presença que ainda ronda as noites daquela parte de Recife. Enquanto a chuva caía forte, Seu Raimundo mostrou um objeto antigo, uma pequena cruz feita de ferro retorcido, coberta por símbolos que ninguém conseguia decifrar, mas que ele jurava ter sido encontrada perto do local onde João foi enterrado. O objeto parecia pulsar uma energia estranha, fria e perturbadora, como se estivesse viva. Essa cruz, segundo ele, era a chave para entender o que realmente aconteceu com o menino e por que sua alma jamais encontrou descanso. Os relatos começaram a surgir, silenciosos e assustadores. Pessoas que moravam perto da igreja ouviam choros abafados, gemidos de uma criança que parecia perdida e desesperada para ser encontrada. Alguns diziam ter visto uma figura pequena, pálida, com olhos que brilhavam no escuro, vagando pelos becos próximos à cripta. Outros, mais corajosos ou insanos, tentaram entrar no local, mas nunca saíram os mesmos. Eles voltaram falando de vozes sussurrantes, sombras que pareciam se mover sozinhas e um sentimento de terror tão intenso que fazia a pele arrepiar e o coração acelerar como se fosse explodir. João, enterrado vivo, não estava só. A escuridão que o envolveu naquele túmulo era mais profunda e perigosa do que qualquer um poderia imaginar. E o segredo que a cidade de Recife esconde é tão pesado que, até hoje, poucos se atrevem a desenterrá-lo. Se você sente o peso da história apertando seu peito, prepare-se. Ainda há muito para revelar, e o pior horror está apenas começando. A escuridão da cripta parecia viva, um poço sem fim onde o tempo se perdia e as sombras ganhavam forma. Quem ousava se aproximar sentia um peso esmagador no peito, como se uma força invisível quisesse empurrá-lo para dentro do esquecimento. Os moradores antigos evitavam passar perto, e os poucos que tinham a coragem de olhar para a entrada daquele lugar juravam ouvir sussurros e passos que não pertenciam a ninguém. Era ali que João havia sido deixado, enterrado vivo, seu grito sufocado pela terra úmida e fria, sua alma perdida em um limbo entre a vida e a morte. No silêncio pesado daquela noite, um grupo de jovens curiosos decidiu desafiar as histórias e invadir a cripta. Eles não acreditavam em maldições, lendas ou forças sobrenaturais, e para eles, tudo era apenas medo coletivo e imaginação fértil. Mas ao cruzar a porta enferrujada, a sensação de perigo se tornou palpável, como um aviso que ecoava entre as paredes. O ar estava pesado, impregnado com um cheiro de mofo, morte e algo mais, e algo que não podia ser explicado, um odor que queimava a garganta e fazia os olhos lacrimejarem. Enquanto exploravam, começaram a encontrar símbolos estranhos pintados nas pedras, desenhos que pareciam se mover à luz fraca das lanternas. O silêncio foi quebrado por um sussurro distante, quase inaudível, que crescia aos poucos até se transformar em um choro de criança. O grupo congelou,
o medo se espalhando como fogo em palha seca. Era o choro de João? Ou algo pior estava ali, esperando para ser despertado? A resposta veio rápida e aterrorizante, e uma mão pequena, pálida e fria, emergiu do chão rachado, seguida por um rosto que misturava desespero, dor e raiva. O menino enterrado vivo estava ali, mas não como antes. João havia mudado. Sua pele era translúcida, seus olhos profundos como abismos, e seu corpo carregava marcas de uma tortura invisível. Ele não era mais a criança que desaparecera, mas uma presença entre o mundo dos vivos e dos mortos, presa em um ciclo de tormento eterno. Os jovens tentaram recuar, mas a cripta parecia não querer deixá-los sair. A porta rangeu, trancando-se com um som que cortava a alma, e as sombras começaram a se contorcer, tomando formas que nenhum ser humano deveria ver. O que aconteceu naquela cripta naquela noite ficou marcado para sempre na mente daqueles que sobreviveram. Relatos falam de correntes que se moviam sozinhas, vozes que imploravam por ajuda e a sensação constante de serem observados por olhos invisíveis. João, o menino enterrado vivo, tornará-se o guardião do segredo macabro de Recife, uma entidade de dor e vingança que nunca encontrou paz. O que ninguém sabia, e que poucos ousaram investigar, era que a cripta onde João foi enterrado guardava algo ainda mais terrível, um antigo livro de feitiços e pactos, escondido entre pedras soltas e túmulos esquecidos. Este livro, conhecido apenas por alguns como o Códice das Almas, continha rituais proibidos que prometiam poder sobre a vida e a morte, um poder que custava um preço inimaginável. Quem o possuía tinha nas mãos uma chave para dominar forças que deveriam permanecer seladas para sempre. E, naquela noite fatídica, o destino do menino João foi selado por aqueles que buscavam usar esse poder para seus próprios fins obscuros. O códice foi o motivo pelo qual João foi sacrificado, um preço para invocar uma entidade sombria que, segundo as lendas, devorava as almas daqueles que ousavam desafiar sua vontade. Essa entidade não era um simples espírito, mas uma força ancestral, uma sombra primordial que se alimentava do medo e da dor dos vivos. A criança enterrada viva não apenas sofrerá em seu caixão, mas foi o elo que abriu um portal para que essa presença pudesse cruzar para o nosso mundo. Os moradores mais antigos da região contam que, depois daquela noite, estranhos acontecimentos começaram a tomar conta da vizinhança. Animais desapareciam sem explicação, vozes sussurrantes eram ouvidas em meio ao silêncio da madrugada, e pessoas relataram ter visto figuras encapuzadas rondando as ruas desertas. Ninguém sabia exatamente quem eram esses indivíduos, mas muitos acreditavam que faziam parte da mesma seita que havia condenado João àquela morte cruel. Ao longo dos anos, tentativas de recuperar o livro ou fechar o portal foram feitas, mas sempre terminavam em tragédia. Aqueles que se aproximavam demais da cripta nunca mais eram vistos ou voltavam completamente mudados, como se carregassem dentro de si uma escuridão insuportável. A própria cidade de Recife parecia esconder a verdade, enterrando relatos em arquivos esquecidos e mantendo a cripta sob vigilância silenciosa. Mas o que realmente aterroriza é saber que, apesar do tempo e do esquecimento, a maldição não se dissipou. A presença que João despertou continua viva, alimentando-se da energia daqueles que ousam pisar perto do local amaldiçoado. Dizem que nas noites mais escuras, é possível ouvir os gritos abafados de uma criança, misturados com risos macabros, como se a própria cidade estivesse chorando sua inocência perdida. Anos depois dos eventos que marcaram a pequena comunidade de Recife, um grupo de pesquisadores e jornalistas decidiu revisitar o caso do menino enterrado vivo. Movidos pela curiosidade e pelo desejo de esclarecer um mistério que por tanto tempo fora abafado, eles se embrenharam nas ruas escuras e esquecidas da cidade, determinados a encontrar a cripta e desvendar os segredos que ela guardava. Mas o que eles encontraram foi muito mais do que esperavam e uma realidade que ultrapassava o racional e mergulhava nas profundezas do medo puro. Ao chegar à cripta, os investigadores sentiram imediatamente uma presença pesada, quase palpável, que parecia sugar toda a energia ao redor. A entrada estava quase escondida sob a vegetação, como se a própria natureza tentasse esconder aquele abismo de horror. Com equipamentos modernos, eles conseguiram mapear a estrutura subterrânea e, ao descerem, descobriram símbolos antigos que confirmavam a existência do Códice das Almas. O livro, no entanto,
havia desaparecido, e provavelmente removido por algum membro da seita ou por curiosos que não suportaram o peso da maldição. Durante a investigação, registros antigos e relatos de moradores revelaram que, em datas específicas, estranhas manifestações ocorriam na área e luzes inexplicáveis, sombras que se moviam sem dono e sons de choro infantil misturados a risadas distorcidas. Uma das testemunhas, uma senhora que morava próxima à cripta, descreveu uma figura pequena e translúcida que aparecia nas janelas à noite, olhando fixamente para quem passava. Era o menino João, ou o que restava dele, preso entre mundos, implorando por libertação, mas também trazendo consigo um aviso, e aquele lugar não pertencia mais aos vivos. Os investigadores também encontraram marcas em seus próprios corpos, em arranhões profundos, queimaduras inexplicáveis e um cansaço que nenhuma explicação científica conseguia justificar. Alguns membros do grupo começaram a apresentar sinais de perturbação mental, alucinações e um medo irracional que os fez abandonar a missão. A cripta parecia despertar algo dentro de cada um, uma sombra que se agarrava à alma e não soltava mais. O mais aterrorizante, porém, foi a gravação feita durante uma das noites na cripta. No silêncio opressor, captaram vozes sussurrantes que não pertenciam a nenhum dos presentes, e, ao final, um choro angustiante de criança, seguido de um grito cortante que parecia atravessar o próprio tempo. A gravação nunca foi divulgada oficialmente, e alguns dizem que ela foi perdida, outros afirmam que foi escondida para proteger quem ouve do destino que espera aqueles que ousam desvendar esse segredo. E o pior, desde então, ninguém mais voltou a investigar o local. O medo e o respeito pelo sobrenatural tomaram conta, transformando a cripta e o caso do menino enterrado vivo em um tabu. Recife, com toda sua história e mistérios, mantém este segredo sombrio guardado a 7 chaves, enquanto o menino e a sombra que ele libertou continuam a vagar pelas ruas escuras, esperando por justiça, ou talvez por vingança. O silêncio que ronda a cripta é uma sombra viva, uma promessa não cumprida que pesa sobre Recife. O menino João, enterrado vivo, não foi apenas uma vítima esquecida, ele se tornou um símbolo da escuridão que habita os lugares onde o medo se cala. Aqueles que tentaram desvendar a verdade enfrentaram algo que ultrapassa a compreensão humana, um abismo onde a vida e a morte se confundem, e onde o passado amaldiçoado insiste em não ser enterrado. O segredo macabro não é apenas sobre uma criança sufocada pela terra. É sobre uma maldição ancestral, sobre forças que manipulam os vivos e os mortos, e sobre a coragem, ou a loucura, daqueles que tentam romper o ciclo de dor e silêncio. Alguns acreditam que a alma de João ainda clama por justiça, que sua presença é um alerta para que ninguém mais seja vítima dessa crueldade. Outros dizem que o menino se transformou em algo que não pertence a este mundo, uma entidade que vagueia pelas noites escuras, pronta para punir os que desafiam a ordem natural das coisas. Recife, com toda sua beleza histórica, esconde sob suas ruas antigas uma verdade que muitos tentam ignorar. A cripta, o códice das almas, a seita, o ritual, tudo está conectado, formando uma teia de horror que atravessa gerações. A criança enterrada viva não morreu em vão, e ela se tornou a guardiã de um segredo que é ao mesmo tempo um aviso e uma ameaça. E você, que acompanhou essa história até agora, precisa fazer uma escolha: vai fechar os olhos e seguir sua vida como se nada tivesse acontecido? Ou vai encarar o medo, se inscrever no canal e descobrir mais segredos que a escuridão tenta esconder? Lembre-se, histórias como essa não desaparecem, elas se escondem, esperando o momento certo para voltar. Antes de terminar, um último aviso: se você não se inscrever, pode ser o próximo a sentir o toque gelado daquela cripta, o sussurro abafado do menino que ainda está vivo e enterrado vivo. Obrigado por assistir. Fique atento, porque aqui no canal, o terror nunca dorme. Até a próxima história, se você tiver coragem para ouvir. Desde o primeiro instante em que o sino da igreja de Nossa Senhora das Dores começou a soar sem que ninguém estivesse lá para puxar a corda, os moradores de São João del Rei sentiram que algo sombrio estava para acontecer. Era uma pequena cidade histórica, de ruas calmas, cheias de pedras irregulares e casarões coloniais, mas naquela noite o silêncio foi quebrado por um som arrepiante que parecia vir do próprio além. O sino ecoava na escuridão como um aviso, um chamado que ninguém ousava entender. Para alguns,
era apenas o vento, para outros, um aviso de maldade antiga e esquecida. As primeiras badaladas começaram à meia-noite, e se repetiram noite após noite, sempre no mesmo horário, com uma precisão perturbadora. O sino tocava sozinho, como se uma força invisível e poderosa estivesse aprisionada ali, querendo se libertar. E com cada badalada, crescia o medo entre os moradores. A igreja, que por décadas foi um símbolo de fé e refúgio, tornou-se palco de eventos que ninguém conseguia explicar. As janelas tremiam, sombras se arrastavam pelo interior da construção e um cheiro de enxofre parecia impregnar o ar, fazendo até os mais corajosos evitarem passar perto do templo após o anoitecer. O padre que cuidava da paróquia, um homem de fé inabalável, começou a perder a voz e a dormir mal, atormentado por pesadelos onde ouvia vozes sussurrantes chamando seu nome. Ele tentava consolar a comunidade, mas a inquietação só aumentava. Os mais antigos contavam histórias sobre uma maldição que teria sido lançada séculos atrás, quando a igreja fora construída sobre um terreno amaldiçoado. Diziam que um homem injustamente condenado à morte por herege, jurou que enquanto seu corpo estivesse ali enterrado, a igreja nunca mais teria paz. No centro da pequena cidade, ninguém ousava tocar no sino durante o dia. Mas à noite, ele parecia ganhar vida própria, convocando presenças que ninguém via, mas que todos sentiam. Certa madrugada, um grupo de jovens decidiu investigar. Armados com lanternas e coragem, eles entraram na igreja silenciosa e fria. O sino começou a tocar no instante em que cruzaram a porta, um som que os fez gelar a espinha. Passo a passo, eles avançavam pelo corredor, quando de repente, ouviram um sussurro. Um sussurro que parecia vir das paredes, um convite sombrio para que se aproximassem do altar. Um dos jovens, o mais audacioso, tentou subir até a torre onde o sino está pendurado, mas sentiu as mãos invisíveis de uma presença gelada segurá-lo, impedindo sua ascensão. A porta da torre bateu com força atrás dele, e o sino tocou mais alto, mais rápido, como um grito desesperado. Lá fora, os sinos da igreja ressoavam pela cidade, enquanto sombras pareciam dançar nas paredes das casas antigas. No dia seguinte, os jovens desapareceram. Ninguém soube explicar para onde foram ou o que aconteceu naquela noite. Apenas o sino continuava tocando, noite após noite, sozinho, como se carregasse a maldição de um segredo que jamais deveria ser revelado. A igreja de Nossa Senhora das Dores em São João del Rei tornou-se um símbolo de terror, um lembrete de que algumas forças ultrapassam a compreensão humana e que certos locais guardam em seu silêncio uma maldade capaz de prender almas para sempre. Os rumores sobre a igreja que tocava o sino sozinha se espalharam por toda São João del Rei e arredores. Os moradores, cada vez mais aterrorizados, evitavam passar perto da igreja quando a noite caía, e as ruas históricas que antes eram palco de conversas e risos tornaram-se vazias, engolidas por um silêncio pesado e opressor. Para muitos, a maldição que pairava sobre o templo não era apenas uma lenda, era um pesadelo real que crescia a cada badalada do sino. O padre Francisco, que há pouco tempo havia assumido a paróquia, sentia o peso da responsabilidade e do medo como nunca antes. As noites sem dormir e os sussurros que ecoavam em seus pensamentos o deixavam à beira da insanidade. Ele começou a buscar respostas nas antigas escrituras e documentos da igreja, mergulhando em registros esquecidos que falavam de rituais proibidos e pactos obscuros. Descobriu que, no século XVIII, quando a igreja foi construída, existia um grupo secreto de moradores que praticavam cultos pagãos nas catacumbas sob o templo. Eram chamados de os Guardiões do Sino, e diziam que aquele sino era a chave para manter aprisionada uma entidade das trevas, uma força maligna que se alimentava do medo e da dor dos vivos. A entidade, aprisionada por um ritual sagrado, prometera retornar caso o sino tocasse sozinho. E, com isso, todo o terror poderia se libertar. A cada noite em que o sino soava sem comando, a entidade parecia ganhar mais força, estendendo suas garras invisíveis sobre a cidade. As janelas das casas começaram a apresentar manchas escuras, que pareciam crescer com o tempo, e pessoas começaram a desaparecer misteriosamente, sempre próximas à igreja. Os que voltavam eram diferentes, olhos vazios, rostos pálidos, e um silêncio perturbador que tomava conta deles. A população, tomada pelo medo,
exigiu do padre Francisco uma solução, mas ele sabia que para quebrar a maldição seria preciso um sacrifício. A única forma de interromper o sino e selar a entidade novamente era realizando um ritual antigo, perdido no tempo, que só poderia ser feito por alguém com sangue puro e fé inabalável. O padre decidiu então procurar uma jovem da cidade, Ana, conhecida por sua pureza e coragem. Ana cresceu ouvindo as histórias da igreja, mas nunca acreditara totalmente nelas. Porém, quando começou a sentir a presença sombria rondando sua própria casa, não teve dúvidas de que algo sobrenatural estava em ação. Naquela mesma noite, ela foi procurada pelo padre, que lhe contou tudo o que descobrira, pedindo que o acompanhasse até a igreja para tentar pôr fim à maldição. Ao entrarem no templo, foram recebidos por um silêncio pesado, quebrado apenas pelo som do sino que, apesar de ninguém estar lá, continuava a badalar com uma insistência macabra. Enquanto caminhavam rumo à torre do sino, sombras começaram a se agitar nas paredes, como se a própria igreja estivesse viva, tentando expulsá-los. Ana sentiu o ar ficar frio, a pressão nos seus ombros aumentando, como se mãos invisíveis tentassem prendê-la no lugar. O sino bateu forte, com um som quase ensurdecedor, e uma voz sussurrou no ouvido dela, uma promessa de dor eterna caso desistisse. O padre começou o ritual, entoando palavras em latim, antigas e esquecidas, enquanto Ana segurava a cruz de madeira que fora usada para selar a entidade pela primeira vez. A cada frase pronunciada, o sino parecia chorar, emitindo um som mais triste e desesperado, até que, num último e estrondoso badalar, silenciou. Por um momento, tudo ficou em completo silêncio, e Ana sentiu um peso enorme se levantar do seu peito. A entidade estava presa novamente. Mas o que ninguém sabia era que, para manter a maldição longe, aquele ritual precisaria ser repetido a cada geração, e que o sino jamais deixaria de tocar e mesmo que sozinho, avisando que a escuridão nunca está longe de voltar. Os dias que se seguiram ao ritual foram marcados por um silêncio quase sobrenatural em São João del Rei. O sino, que antes tocava sozinho com uma insistência perturbadora, permaneceu quieto, como se a cidade respirasse aliviada, recuperando temporariamente a paz que parecia perdida para sempre. Mas Ana e o padre Francisco sabiam que aquela calma era frágil, uma trégua temporária em uma batalha invisível contra algo muito mais antigo e maligno. A jovem, embora aliviada, sentia um peso crescente dentro de si, como se tivesse assumido um fardo que jamais poderia abandonar. A cruz que ela segurava durante o ritual não era apenas um símbolo de fé, mas agora um elo vital com a maldição que pairava sobre a igreja. Toda noite, ao fechar os olhos, ela escutava o eco distante daquele sino, como um lembrete de que a entidade aprisionada estava apenas aguardando uma brecha para se libertar. Padre Francisco, por sua vez, passava as noites pesquisando ainda mais, desesperado por uma forma definitiva de acabar com aquele tormento que havia enraizado na cidade. Ele descobriu antigos relatos em documentos escondidos nos arquivos do Vaticano, mencionando que o sino da igreja havia sido forjado com metais amaldiçoados, roubados das tumbas de hereges condenados, o que teria marcado para sempre seu destino com uma maldição implacável. E não era só isso, o sino tinha um nome, o Lamento do Diabo, um nome sussurrado com medo por aqueles que conheciam a verdadeira história por trás da igreja. Conta-se que, em noites de lua cheia, o sino podia não apenas soar sozinho, mas também chamar as almas perdidas para dançar no limiar entre o mundo dos vivos e dos mortos, trazendo pesadelos e desespero para quem ousasse escutar. A cidade lentamente voltava à normalidade, mas os desaparecimentos misteriosos continuavam a assustar. A cada semana, pelo menos uma pessoa sumia sem deixar vestígios, sempre moradores próximos à igreja. Um silêncio mortal se espalhava, e mesmo a polícia local estava atemorizada, sem conseguir explicações para os casos. Uma noite, Ana recebeu uma visita inesperada. Um homem encapuzado apareceu em sua porta, dizendo que conhecia a verdadeira origem da maldição e que podia ajudá-la a se livrar daquele tormento de uma vez por todas. Relutante, mas sem muitas opções, Ana decidiu confiar nele. O homem revelou-se um descendente dos antigos Guardiões do Sino, o grupo que há séculos protegia o segredo do templo. Ele explicou que o ritual realizado pelo padre não havia destruído a maldição, apenas a mantinha contida, e que agora, com o despertar da fé moderna e o descrédito nas antigas lendas, o sino ameaçava romper o selo para sempre.
Para evitar isso, seria preciso um sacrifício final, uma oferenda que garantiria que a entidade permanecesse aprisionada eternamente. Ana entendeu que aquele era o preço que ela deveria pagar para salvar a cidade e a si mesma. Mas o homem fez um aviso sombrio e, uma vez feito o sacrifício, o sino nunca mais tocaria sozinho, e mais em troca, o guardião teria que vigiar a igreja, protegendo o segredo e, ao mesmo tempo, mantendo a maldição viva, uma sombra eterna que jamais poderia ser esquecida. A jovem sentiu o frio da decisão tomar conta de seu corpo, a certeza de que sua vida jamais seria a mesma. Ao olhar pela janela, a igreja estava lá, silenciosa e imponente, a torre onde o sino pendia parecia observá-la, como se soubesse que a batalha final estava prestes a começar. E enquanto isso, uma última badalada ecoou ao longe, fraca, quase um sussurro, um lembrete de que o terror ali nunca se afastaria de verdade. Na manhã seguinte ao encontro com o misterioso guardião, Ana sentiu o peso da decisão esmagar seu peito. Ela sabia que, para salvar São João del Rei, teria que aceitar um destino que jamais imaginara. As ruas, que outrora respiravam a tranquilidade das histórias coloniais, agora pareciam carregadas de uma sombra invisível, uma presença que só ela podia sentir, como se a própria cidade estivesse segurando a respiração, aguardando o desenlace daquele enigma macabro. O padre Francisco, ciente do sacrifício que se aproximava, preparou o altar com os símbolos antigos e os objetos sagrados que seriam usados no ritual final. A igreja, já uma mistura de história e terror, parecia respirar junto com eles, as paredes carregadas com o peso dos séculos de segredos e sofrimento. Na calada da noite, Ana e o guardião entraram na igreja, prontos para enfrentar o que quer que estivesse esperando na torre do sino. A escuridão era densa, quase palpável, e cada passo ecoava como um trovão no silêncio sepulcral do templo. Ao chegarem à escada que levava à torre, uma corrente de ar gelado os envolveu, como se o próprio inferno estivesse tentando barrar sua passagem. Ana sentiu um arrepio profundo, um aviso silencioso de que a entidade estava acordando, sentindo a proximidade da ameaça. Subindo degrau após degrau, os batimentos do coração pareciam pulsar em uníssono com o sino, que emitia um som baixo, quase um gemido, como se implorasse por liberdade. No topo, a enorme roda do sino pendia, imóvel, mas o ar ao redor vibrava com uma energia negra e sufocante. O guardião iniciou o ritual, recitando palavras antigas em um tom grave e firme, enquanto Ana segurava firme a cruz que lhe fora entregue, sentindo a energia da igreja pulsar sob seus pés. Conforme as palavras sagradas preenchiam o espaço, uma sombra enorme começou a tomar forma, um vulto negro que parecia absorver toda a luz ao seu redor. Era a entidade aprisionada, a essência da maldade que havia sido contida por tantos anos, agora revoltada e disposta a lutar até o fim para escapar daquele cárcere eterno. O sino soou uma única e terrível badalada, que fez as janelas tremerem e um grito ecoar de dentro das paredes. Ana sentiu as lágrimas escorrerem, não só pelo medo, mas pela responsabilidade que carregava, sabendo que sua coragem definiria o destino da cidade. O guardião continuava, firme, o ritual sendo o único escudo contra a escuridão que avançava. Quando as últimas palavras foram proferidas, um silêncio profundo tomou conta da igreja. A entidade recuou, desaparecendo na névoa negra que se dissipava lentamente, e o sino finalmente cessou seu lamento. Ana caiu de joelhos, exausta, sentindo o peso do sacrifício se transformar em alívio. Mas ela sabia que não estava livre. O guardião se virou para ela com olhos cansados, dizendo que a partir daquele momento, ela seria a nova protetora daquele segredo sombrio, a guardiã da igreja e do sino amaldiçoado. A maldição nunca desapareceria completamente, apenas mudaria de forma, passando de geração em geração, um lembrete cruel de que o mal, por mais que pareça vencido, nunca morre. São João del Rei voltou a dormir, mas os sinos permaneciam em silêncio, pelo menos por enquanto. E nas noites de tempestade, quando o vento assobiava entre as pedras das ruas antigas, quem passava perto da igreja jurava ouvir um leve toque, quase imperceptível, um sussurro do passado que nunca deixaria a cidade em paz. O tempo passou, e São João del Rei parecia ter voltado à normalidade, mas para Ana, tudo havia mudado para sempre. A responsabilidade de ser a guardiã da igreja e do sino maldito pesava como uma sombra constante em sua vida. Ela evitava contar a verdade para qualquer pessoa, pois sabia que poucos acreditariam,
e pior, que isso poderia colocar em risco quem se aproximasse do segredo. Durante o dia, a cidade mantinha seu charme histórico, os turistas caminhavam pelas ladeiras de pedra, encantados com a arquitetura colonial, alheios ao terror silencioso que habitava a torre daquela igreja antiga. Mas quando a noite caía, Ana sentia a presença do sino, um chamado silencioso que a alertava para perigos que ninguém via. A cruz que ela carregava era seu amuleto e prisão, uma ligação direta com a entidade aprisionada que, embora contida, nunca dormia completamente. Ela começou a notar mudanças sutis em sua própria percepção, sombras pareciam se mover nos cantos do seu campo de visão, vozes sussurravam seu nome na escuridão e, às vezes, o sino soava, mas apenas para ela, em um toque quase imperceptível, como um aviso. Ana passou a estudar antigas tradições, buscando qualquer pista que pudesse fortalecer seu vínculo com a maldição, tentando manter a entidade sob controle. Entretanto, a maldade que repousava naquela torre era paciente, astuta, esperando o momento certo para se libertar. Em uma noite chuvosa, enquanto Ana caminhava pelas ruas desertas da cidade, sentiu uma presença atrás de si. O som dos passos parecia vir de lugar nenhum e, ao se virar, não havia ninguém. O sino tocou uma única badalada, profunda e ameaçadora, e ela soube que a entidade estava mais próxima do que nunca. A partir dali, eventos estranhos começaram a se multiplicar, pessoas começaram a ter pesadelos coletivos, sonhos onde a igreja se tornava um labirinto de sombras e gritos, animais desapareciam misteriosamente, e uma névoa densa passou a cobrir a cidade em noites específicas, sempre acompanhada pelo som do sino. Ana entendeu que a maldição estava tentando se manifestar novamente, buscando alguém para libertá-la e espalhar o caos mais uma vez. Mas o sino não tocava para todos, apenas para ela, e um lembrete cruel de seu papel e da luta constante que enfrentava sozinha. O guardião antigo havia desaparecido misteriosamente após entregar o segredo, e Ana sabia que agora era ela quem deveria proteger não só a igreja, mas toda a cidade de um mal que parecia invencível. Em um momento de desespero, Ana visitou o padre Francisco, que já estava velho e frágil, mas ainda guiado pela fé. Juntos, começaram a planejar uma nova forma de proteger o templo, uma aliança entre o sagrado e o oculto, tentando selar definitivamente a entidade. Contudo, enquanto discutiam, o sino soou uma vez, quebrando o silêncio da igreja. Um som que reverberou como um grito de aviso, e não apenas para eles, mas para toda São João del Rei. A maldade que ali residia nunca desistiria. E o sino, silencioso durante o dia, seria o terror da noite, o mensageiro do medo, o lembrete sombrio de que algumas maldições jamais se quebram. As noites em São João del Rei nunca mais foram as mesmas depois da última badalada daquele sino amaldiçoado. A cidade, apesar da aparente calmaria durante o dia, parecia esconder um segredo sombrio que se manifestava assim que a escuridão tomava conta. Ana, agora a guardiã silenciosa da igreja, vivia entre sombras e sussurros, sempre alerta, sabendo que a qualquer momento a entidade poderia tentar se libertar novamente. Ela passou a se isolar, temendo que a maldição pudesse atingir aqueles que amava, pois o sino não era apenas um objeto, mas uma conexão viva com um passado macabro, um elo que prendia forças além da compreensão humana. Os moradores, sem saber, continuavam suas vidas, até que estranhos fenômenos começaram a acontecer e vultos eram vistos à noite nas janelas da igreja, crianças choravam ao ouvirem o sino em seus sonhos, e uma sensação constante de estar sendo observado crescia em cada canto da cidade. Ana sentia o peso do tempo e da responsabilidade, ciente de que sua vida seria para sempre dedicada a essa vigília eterna. Um dia, ao explorar as catacumbas sob a igreja, encontrou um diário antigo, escrito pelo fundador dos Guardiões do Sino. Nele, estava a verdade definitiva, e a entidade não era apenas uma força maligna comum, mas um espírito vingativo, nascido da injustiça e da dor, que buscava redenção, mas não sabia como alcançá-la. O sino, então, era sua prisão e seu lamento, um grito preso entre o céu e o inferno, que precisava ser ouvido para que o equilíbrio fosse mantido. Ana percebeu que sua missão não era só impedir a libertação da entidade, mas também encontrar uma maneira de acalmar sua alma atormentada, um caminho para que a maldição pudesse ser finalmente dissolvida. Naquela noite, ela subiu até a torre pela última vez, com a cruz em mãos e o coração cheio de determinação. O sino, antes silencioso,
soou suavemente, como um convite. Ana entoou uma prece antiga, buscando falar diretamente com a entidade aprisionada. A escuridão ao seu redor parecia se abrir, e uma presença fria e triste envolveu o ambiente. Não era só maldade ali, mas uma tristeza profunda, uma espera eterna por justiça e paz. Ao final da prece, o sino tocou uma última badalada, um som doce e melancólico, diferente de tudo que a cidade já ouvirá. O ar se acalmou, e uma sensação de alívio percorreu as ruas históricas. Ana desceu da torre, sentindo que algo finalmente havia mudado. A maldição não havia sido destruída, mas transformada. O sino não tocaria mais sozinho para avisar do terror, mas lembraria, para sempre, que até mesmo as trevas mais profundas podem buscar a luz. São João del Rei nunca mais foi a mesma, e a igreja que tocava o sino sozinha ficou para sempre marcada na memória daqueles que sabem que o passado nunca morre, e ele apenas espera pacientemente, à espreita, nas sombras da história.